No vídeo de hoje eu vou listar para vocês aqui todos os custos envolvidos, né, para aqueles que desejam aplicar para o Canadá via Express Entry. Então não sai daí. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Karine Anne, eu sou consultora de imigração regulamentada e eu te ajudo a imigrar para o Canadá. Uma das perguntas mais comuns e dúvidas mais comuns e pesquisas que as pessoas mais fazem na internet é quanto custa imigrar para o Canadá? Obviamente que custos no geral vai envolver várias variáveis ali no processo, porque tudo depende de qual vai ser o processo, qual vai ser o caminho. Alguns vão ter que vir para o Canadá, investir num curso, num programa de estudos, ou vão ter que investir mais tempo em idioma. Então, assim, tudo pode mudar de acordo com o perfil do candidato. Porém, para aqueles que vão aplicar via Express Entry, há sim aqueles custos mais previsíveis, vamos dizer assim, que dá para já ir se organizando, já tendo uma noção e se preparando ali para o processo. Vale lembrar que eu já fiz aqui no canal um vídeo completinho sobre Express Entry, explicando passo a passo de como funciona o processo, dando ali mais ou menos um tutorial de pontos e tudo mais, se você quiser dar uma olhadinha. E hoje ali meio que completando um pouquinho disso, né, eu vou falar sobre os custos envolvidos no processo. Antes de mais nada, eu sempre convido as pessoas a agendarem uma consulta, fazer avaliação de perfil, entender ali qual que é o processo que mais vai adequar ao perfil daquele candidato. Isso é muito importante até para você começar a organizar ali o seu planejamento e saber o que você já precisa preparar ou não com antecedência. Se você quiser agendar essa consulta, o link está aqui na descrição para você. Falando de Express Entry, você tem custos antes mesmo de você criar o seu perfil dentro do sistema, e depois também os custos mais ali para quando você já estiver prestes a mandar a tua aplicação. Antes de você abrir o seu perfil, você já precisa ter o seu teste de idioma, seja inglês ou francês, ou os dois, e você já precisa ter a sua equivalência educacional. O teste de inglês ou francês, ou os dois, né, isso vai depender muito da estratégia que foi definida para o seu perfil, ele tem ali os custos da prova. Então, é muito importante que você já esteja mais preparado, vamos dizer assim, para você não ter que ficar fazendo várias provas. Algumas pessoas vão fazer alguns preparatórios, né, antes de efetivamente aplicar para a prova, tá? Então, esses cursos de preparatório, quanto tempo estudar, tudo mais vai depender muito de cada pessoa. Então, isso é para suas pesquisas pessoais ali, de acordo com o tempo que você vai precisar se preparar para cada uma das provas, tá? Mas são 3 testes aceitos para inglês, tá? Sendo o IELTS, o CELP e o PTE Core. Eles vão ficar na faixa entre 300 e 350 dólares canadenses. Mais uma coisa assim, gente, eu vou ressaltar aqui que eu vou falar tudo em dólar canadense. O teste de francês, o TF e o TCF, que são os 2 testes aceitos, ele fica mais ou menos na faixa de 400 dólares canadenses, tá bom? Então, vocês já têm que estar preparados para fazer o teste mesmo antes de abrir o perfil de vocês no Express Entry. Quanto menos preparado para a prova você tiver, talvez mais vezes você vai ter que repetir o teste. Então, se prepare para não ter que ficar gastando esse dinheiro várias vezes, tá bom? Lembrando que eu tenho parceria com empresas que dão cursos preparatórios, tá aqui na descrição se vocês quiserem dar uma olhadinha. Depois disso, né, a equivalência educacional, ela também é obrigatória, vamos dizer assim, para você já abrir o perfil no Express Entry. Por que eu falo obrigatória? Para aqueles que vão se classificar dentro do Federal Skilled Worker, é obrigatório você ter e você vai ganhar pontos de acordo com o nível educacional que você colocar lá. Se você for lá e colocar qualquer nível educacional e depois não tiver aquilo, você não vai ter aqueles pontos. Sem contar que para abrir o seu cadastro no Express Entry, você já vai ter que relacionar ali o número, né, de controle, o número de referência que tem no report que você vai receber, seja do ES, seja do ICAS, do SES, que são as empresas credenciadas ao governo. O mais comum de se fazer no Brasil é o WES, que é o World Educational Services. Tanto é que muita gente nem conhece o termo equivalência educacional, que é o ECA, né? Education Credential Assessment. Você fala isso, a pessoa, é o WES, né? Todo mundo já se remete ali o WES como o ponto de referência quando se fala de equivalência educacional. Eu sempre recomendo o WES, né? Salvo raras exceções, porque algumas profissões, por exemplo, médicos, têm que fazer através do Medical Council of Canada. Farmacêuticos têm um órgão específico, vou deixar toda a lista aqui para vocês na descrição. E aqueles que têm ali a probabilidade de ter um professional degree, como é direito, eu sempre recomendo fazer pela Universidade de Toronto, que é o SES. O ES, ele é bom porque ele é mais rápido do que todas as outras empresas que são credenciadas ao governo e ele é mais difundido no Brasil. Então, muitas universidades
já tem a plataforma eletrônica do WES. Então, ele sempre assim, de olho fechado, ele é o melhor para se fazer. E o WES, ele tem um custo ali, mais ou menos, de $260. Se a sua universidade não fazer o envio eletrônico das informações, você vai ter que se preparar para custo de postagem. Eu sempre recomendo, se você tiver que mandar pelo correio, fazer por FedEx, fazer pelo UPS, fazer pela DHL, porque você consegue ter o rastreio internacional até quando chega na porta ali do WES, vamos por assim. Se você mandar pelo correio normal do Brasil, você só consegue o rastreio até quando ele chega aqui no Canadá. Uma vez que ele está ali na fronteira, você não consegue depois internamente fazer o rastreio, porque o governo do Canadá vai fazer isso pelo Canada Post, aí você perde o rastreio nesse momento, aí você nunca vai saber, assim, você não vai ter noção de quando vai ter chego esse documento lá no WES. Então, normalmente, para fazer ali para um correio internacional, você vai gastar uns $100, não é barato, mas, enfim, é uma opção mais segura, ok? Muito mais segura. Eu tive vários problemas com a questão de mandar pelo correio, de às vezes extraviar, o documento se perder, a pessoa não ter mais noção, ou mesmo, né, estragar o envelope. Então é muito importante você proteger também o envelope. Por exemplo, você vai pegar o envelope selado da universidade, não manda aquele envelope daquele jeito, põe dentro de um outro envelope, endereça certinho e manda, porque aí você consegue proteger aquele envelope para ele não estar ali sujeito, às vezes molha, rasga, né, e se chegar aqui no WES de forma violada, vamos por assim, você vai ter que mandar um novo. Então, assim, tem esses custos extras que podem ser envolvidos ali. Tradução eu vou deixar mais para o final, mas o custo do processo em si, em torno de $260 para você fazer por pessoa. E vale lembrar que o teste de inglês e francês também é por pessoa, cônjuge, que vai te acompanhar no processo. Não é obrigado a fazer o teste de idioma, mas se ele fizer, melhor, né? Porque a gente tá falando de pontos ali, né? Para quem não sabe essa questão de pontuação dentro do Express Entry, convido vocês a assistir o meu vídeo, onde eu falo ali, explico um pouquinho da pontuação do sistema do Express Entry. O WES, ele é interessante também, porque eu acho que ele sai mais barato para quem tem mais de uma credencial, tá? Por exemplo, se você for fazer um bacharel mais uma pós-graduação, se você faz tudo junto no mesmo processo, você vai pagar uma taxa única de processamento, que é essa faixa de $260 canadenses. No SESC, pela Universidade de Toronto, por exemplo, se você vai fazer duas credenciais, por exemplo, bacharel e mais pós, você vai pagar na faixa de 250, 260 para cada uma, então ele sai mais caro, tá bom? E lembrando que o WES tem um tempo de processamento bastante fera, assim, né? Em torno de, depois que eles recebem a documentação, se for pelo correio, 30 dias mais ou menos. Se for de forma eletrônica, 15, 20 dias, então ele é bem mais rápido. Óbvio que esse prazo pode influenciar bastante, de acordo com, né, as demandas que eles estão lá, os processos, mas no geral é o mais rápido, sim. Universidade de Toronto agora está saindo numa faixa de 3 meses, e Quas, que é um de Alberta, de 6 meses para frente, sabe Deus quando, e também o ICAS, que é um outro órgão também, 6 meses para frente. Vale lembrar que teste de idioma e Education Credential Assessment você já precisa ter para abrir o seu perfil no Express Entry. Qualquer teste de idioma ele é válido por 2 anos, o US, né, o report do Education Credential Assessment, ele é válido por 5 anos. Para abrir o perfil você não tem custo nenhum, a não ser que você vai fazer por uma assessoria, que aí as empresas costumam quebrar os valores por etapas de processo, mas enfim, para abrir perfil em si, o governo do Canadá não te cobra nenhuma taxa para isso. Depois disso, você tá lá com o seu perfil ativo, o seu perfil ele vai ficar ativo por 1 ano. Se você não for chamado nesse período, você vai ter que recadastrar e não tem custo adicional para isso. Uma vez que você recebeu o Invitation to Apply, que é o convite do processo via Express Entry, o que tem ali envolvido? Eu vou deixar as taxas do governo por último, porque as taxas do governo você só paga quando enviar a tua aplicação. Então vamos lá. Tudo que você precisa preparar ali antes de enviar a tua aplicação. Todos os documentos que não estiverem em inglês ou francês precisarão ser traduzidos e precisa ser uma tradução certificada. Eu tenho uma parceria com a Canada Translate, eu vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo o meu código, se vocês quiserem fazer tradução ou fazer uma cotação, usem o meu código para ter desconto, tá bom? As traduções, ela vai variar muito de acordo com o perfil do candidato. Solteiro, né? Vai ter menos tradução, se você não tem filhos, menos tradução, isso vai variar bastante. Então, o que eu vou colocar aqui? Uma média de valores por cada página. Algumas empresas, né, quanto mais você fizer, às vezes vai dando um desconto ali por folha, mas no geral, assim, uma média de 40 a $45 por página traduzida. Lembrando que para fazer ali o ES, né, o Education Credential Assessment, você já traduziu no primeiro momento a sua parte educacional, diploma, histórico escolar, então você vai poder usar isso aqui para o Canadá. E eu recomendo fazer as traduções com uma empresa canadense, porque quando você vai mandar a tua aplicação, tem todo um formatinho ali de tradução que o governo
a RCC exige. E as traduções do Brasil, ela não vem com a cópia certificada, então dá muito mais trabalho, você pode correr o risco de ter a sua aplicação devolvida porque a tradução não está no padrão que o governo exige. Eu recomendo a Canada Translate, mas tem outras que você pode usar também, e essa é a média por página, entre 40 e 45 dólares. No geral, se prepara para no mínimo 10 páginas ali de tradução. O que vai ser traduzido mais ou menos? Cartas de comprovação de trabalho, se você não tiver isso em inglês, tiver em português, vai ter que traduzir. Antecedentes criminais, então esse é um outro custo. Por exemplo, o Brasil é muito fácil, você emite de graça no site da Receita Federal. Então você não tem custo para a emissão do documento, porém você tem o custo de traduzir o documento. Se você morou em algum país nos últimos 10 anos por mais de 6 meses, você tem que levar em consideração que você também vai ter que emitir antecedentes criminais desse país que você morou ou de países, né, se você morou em mais de um. E isso também pode, né, acarretar ali em custos adicionais, tá bom? O que mais que é traduzido? Parte financeira, então como há comprovação de fundos para este processo, parte de extratos, carta do banco, às vezes você também tem que traduzir. Então a gente tem uma média mais ou menos ali de umas 10 páginas de documento, isso mínimo, e aí tem gente que pode gastar um pouco mais. Por exemplo, se tem filhos, tem certidão de nascimento, se a pessoa já foi divorciada, tem certidão de divórcio que precisa incluir no processo, tá? Então, como eu falo, cada um é cada um. Agora eu vou falar da questão de exame médico. Todo mundo que for aplicar para o Canadá para residência permanente, até para residência temporária por mais de 6 meses, tem que fazer exames médicos. Se esses exames médicos, para quem está fora do Canadá, não estiver válido, ou se você já fez no passado, mas ele não está mais válido, você vai ter que fazer. São médicos credenciados ao governo, tá? Então existe um painel de physician ali que você tem que ir naqueles especificamente. No Brasil, ele vai sair em torno de 200 a 250 dólares, mais ou menos, por pessoa, tá bom? Não é o total para a família, por pessoa. Esse preço varia de clínica para clínica, porque o médico ele tem uma liberdade ali para cobrar, tem um range ali que ele pode cobrar. Esse valor ele vai estar abrangendo consulta também, os exames e tudo mais, mas aí vale lembrar ali que você pode cotar na clínica que for mais conveniente e mais barata para você. Alguns planos de saúde, né, no Brasil pode reembolsar. Como você está indo numa consulta médica e ele é tido como médico particular, depois reveja ali com o seu plano de saúde para ver se há a possibilidade do reembolso dessa consulta e dos exames também. Tudo pronto, a aplicação, comprovação financeira. A comprovação financeira não é um valor que você vai pagar para o governo, mas você precisa ter e você precisa estar preparado para demonstrar isso. Segundo a tabela mais atual do governo, do ARCC, né, se você é solteiro, você tem que comprovar que você tem pelo menos 14.690 dólares canadenses. Casal, 18.288 dólares canadenses. E aí tem também, obviamente, que esse valor ele vai mudando de acordo com o tamanho da sua família. Se você tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, e você vai ter que comprovar o referente a esses valores. Eu vou deixar o link para vocês na descrição para vocês fazerem a consulta, né? Dependendo ali de acordo com o tamanho da sua família, você já vai saber o quanto precisa ser comprovado. Vale ficar de olho nessa planilha, porque no começo do ano o governo sempre atualiza os valores. Não atualiza muito, mas está sempre ali, 200, 300 dólares a mais, então tem que ficar de olho. E por que eu não passo o valor em reais? Porque a conversão do dólar varia todos os dias, então é muito mais fácil você ficar com o valor em dólar na cabeça e depois fazer a conversão média ali no dia que você, ou próximo da data que você for aplicar, para saber se você tem o valor em reais. A comprovação financeira, ela é feita através de extratos bancários. Eu nunca mando conta corrente. Não vale contar seu cheque especial como parte da sua comprovação. Nenhum crédito que o banco te dá, ele faz parte da sua comprovação. Então, no geral, é bom que você mostre investimentos. Então, se você tem esse valor parado em poupança, CDB, algum outro tipo de investimento, você pode demonstrar ali pelo menos 6 meses de extratos bancários e a cartinha ali da sua instituição. Ah, Karina, meu dinheiro está em ações. Não tem problema, tá no teu nome? Consegue demonstrar ali pelo menos 6 meses de extratos bancários? Super valendo, tá bom? Então, é questão de você conseguir demonstrar que esse dinheiro é seu e que ele já tem ali um tempo na sua conta. Vale lembrar que para fins de imigração, express entry e tudo mais, não vale sponsor. O governo não aceita que o dinheiro esteja em nome de outras pessoas. Pai, mãe, não vale. Tem que estar no seu nome. Então, você precisa se organizar para ter a sua declaração de fundos ali bem bonitinha, acertada para quando você for mandar a sua aplicação. Outra coisinha, e aí é o que influencia também, é na questão de tradução. Precisa estar traduzido, tá? E aí, por exemplo, se você tem várias contas e você precisa mandar 6 meses de extratos de 2, 3 contas diferentes para juntar o valor, entenda que você tem muito mais páginas para traduzir. Então, como você já está se organizando, deixa numa instituição só, talvez num investimento só, que fica muito mais fácil e mais barato para você depois mandar para tradução tudo isso. Então, essa é a dica que eu dou aqui para você nesse sentido. E agora, por último, FIIs do governo, que são as taxas que quando você
enviar tua aplicação, você também tem que estar preparados para desembolsar nesse momento. Qualquer processo, vamos dizer assim, ele vai cair na etapa federal em algum momento, seja de Provincial Nominees ou de Express Entry, que é o federal direto, né, se você está aplicando via Canadian Experience Class ou mesmo Federal Skilled Worker. As taxas do IRCC para quando você vai enviar uma aplicação federal, ela é a mesma para todo mundo. Lembrando que o processo seu pode ficar um pouquinho mais caro ou não se você estiver aplicando através de uma província, porque aí tem os custos da província também. Mas aí isso eu falo depois de um outro vídeo, tá bom? Quais são as taxas do governo? Então, quando você vai mandar a tua aplicação, o IRCC cobra $950 canadenses por adulto. Se vocês vão aplicar em casal, então vai ser 950 vezes 2. Depois, Right of Permanent Residency Fee, que é uma fee adicional, né, que é tipo o direito de você se tornar residente permanente, que é $575 canadenses por adulto. Casal, então, vezes 2. Criança não paga essas duas taxas, tá? A taxa de processamento para menores dependentes no processo é de $260 por criança. Lembrando que os dependentes são filhos até 22 anos de idade. Então, isso vai estar tudo relacionado aqui para você na descrição desse vídeo. E a biometria. Se você for aplicar sozinho, a biometria é $85. Por família, independente de quantos membros da família, vale lembrar que a biometria todo mundo que é maior de 14 anos precisa fazer, então $170 ali para a família, independente do tamanho da família. Karina, eu já fiz biometria no passado, preciso fazer de novo? Precisa. A não ser que você tenha feito biometria para residência permanente, um processo que, enfim, você mandou e não deu certo por algum motivo, mesmo tendo feito biometria para vistos, né, residência temporária, tem que fazer de novo. Não sei porquê, né? O dedo é o mesmo, a de visto tá válida por 10 anos, mas eles não aproveitam mesmo a biometria. Isso acho que é para tirar dinheiro. Mas, enfim, isso não me pertence, eu não vou discutir, regras são regras, a gente só tá aqui para seguir, não é verdade? Então, essas são as taxas que você precisa pagar de governo, tá? Do IRCC quando você for mandar. Então, acho que eu cobri todos os custos aqui envolvidos. Veja na descrição a média ali do valor total que você vai precisar desembolsar se você quiser aplicar pelo Express Entry. Lembrando que depois eu faço um vídeo detalhado mais, falando de processos também provinciais, o custo, né? Porque fica um pouquinho mais caro, sim. Aqui eu coloquei os valores de itens obrigatórios que você precisa providenciar para o seu processo e também médias de valores de tradução e tudo mais. Cada caso é um caso, cada família é uma família, cada um tem suas particularidades, que nem o que eu falei, várias vezes o valor de tradução pode diminuir ou aumentar, caso dependendo ali do que você vai precisar preparar de documentação. Esses são os custos diretos, tá? Mas a gente tem que pensar que temos custos indiretos também, que é a sua viagem, a sua mudança, né? O tempo que você vai chegar aqui até conseguir um trabalho, se estabelecer, o que você precisa comprar, né, para sua casa quando chegar aqui também. Então, essa questão de quando você chega e o que você vai precisar desembolsar logo, mas eu faço um vídeo para você sobre isso, para dar uma média de valores também. Eu também consideraria colocar terapia no custo, porque essa mudança de país, né, ela é muito mexe bastante com a gente. Então, às vezes, algumas pessoas também vão precisar ali fazer um período de terapia também. Eu acho muito importante, muito válido para você poder chegar aqui bem, ou quem já está aqui ficar bem também, tá? Então, são custos indiretos, vamos colocar dessa forma, tá bom? Na descrição desse vídeo tem ali a lista de parceiros do canal. Se você considerar contratar um serviço, contrate com um dos nossos parceiros, que eles são de confiança. Eu gosto de todos eles, já testei, já converso. São pessoas ótimas, idôneas para você trabalhar. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa dessa informação, tá bom? Se você tiver dúvidas, deixa aí no comentário, eu respondo todo mundo. E considere apoiar o canal. Tem um simbolozinho de thanks aí, se você gostar, contribua com qualquer quantia, porque isso faz com que eu continue preparando material de qualidade para vocês, para que esse canal cresça, para que eu consiga pelo menos fazer mais vídeos aqui, preparar um conteúdo super legal para vocês também, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!